contemporâneos do seu professor João Pizarro. O professor João Pizarro, docente universitário, tradutor, crítico e editor, tem um currículo admirável e extensíssimo. Com sua licença, Sr. Professor, eu destaco o seguinte. É o responsável pela maior parte das novas edições e novas séries de textos de Fernando Pessoas publicadas em Portugal desde 2006. É professor da Universidade dos Andes, titular da Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Camões, na Colômbia, e também Prémio Eduardo Lourenço em 2013. É coeditor da revista Pessoa Plural e assíduo colaborador e organizador de colóquios e exposições. Dirige desde 2013 a coleção Pessoa na Tinta da China, em Portugal e no Brasil, que inclui novas edições das obras completas de Alberto Queiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, do Livro dos Assossego, do Fausto, do teatro e dos textos políticos de Pessoa, além de vários ensaios sobre o universo literário pessoano. Ler Pessoa, uma síntese sobre o poeta, é o seu livro mais recente. Sr. Professor, muito bem-vindo, tenha a bondade, palavra é sua. Muito boa tarde, obrigado a todas as instituições, à agência de turismo, ao centro de estudos, às pessoas todas que estão na sala, que fizeram este seminário possível, aos meus colegas, até alunos que estão na sala, pela participação e as pessoas que possam estar a acompanhar no Facebook. Esta é a continuação de um diálogo que já temos tido com o Ricardo Vasconcelos, que vai falar a seguir, com a Ana Salgueiro. Um diálogo do qual ainda vão surgir artigos, revistas, talvez livros, e é um projeto grande. Digamos que o enquadramento é 1922, que poderia ser mais um centenário, o centenário da Revista Contemporânea em Portugal, o centenário da Semana de Arte Moderno de São Paulo, o centenário de uma série de livros modernistas, um centenário a seguir a outros que foram no ano passado, até para algumas pessoas o bicentenário do Brasil ou outros centenários, bicentenários. O importante mais do que isso são datas, pelo menos no caso da minha intervenção, pensar, repensar, redimensionar o lugar da revista contemporânea, propor uma releitura a partir de Fernando Pessoa, mas não só, e dentro da lógica do seminário entre periféricos e integrados. O primeiro é que a contemporânea parece estar numa espécie de limbo, de lugar intermédio entre os dois momentos grandes do modernismo, dos modernismos. Eu prefiro o plural, não sempre é utilizado no plural modernismos. Tentamos publicar já há uma década atrás um livro em inglês a propor Portuguese Modernisms, com o S, porque, pelo menos, o que está dito nos livros da escola, na Wikipédia, etc., é que há um primeiro modernismo e que há um segundo modernismo, o modernismo da revista Orfeu e o da revista Presença, e, portanto, mais ou menos, digamos, Lisboa e Coimbra. Orfeu terá tido um certo eixo luso-brasileiro mais no primeiro número do que no segundo, e não muito forte. E a contemporânea, que teve um eixo luso-espanhol, ibérico muito importante, parece, digamos, perdido entre o primeiro e o segundo, e não sabemos se a contemporânea fica numa espécie
de segundo modernismo não nomeado, de modernismo intermédio, se ainda é modernismo, se é que fica colado o modernismo de Orfeu, se já começa a ser uma coisa diferente, se comporta o mesmo tipo de revolta e de posição perante a arte moderna e a sociedade, se já está no caminho da presença, e digamos temos esse quase no lugar da contemporânea, sendo que é paradoxal porque, bom, por muitos motivos, mas a revista Orfeu teve apenas 2 números, a contemporânea durou para além de 1922, teve vários, muitos e mais números, e é uma revista que pelo menos publicou muitas mais páginas, claro que isto é apenas quantitativo do que a revista Orfeu. E a segunda questão, isto já é entrando em Fernando Pessoa. Fernando Pessoa criou os heterônimos em 14, a revista Orfeu em 1915. Pelo menos em 1915, no início e em diferentes planos e esquemas, Pessoa diz, que é uma frase que eu gosto muito, que o seu propósito ou a sua necessidade é ser o próprio Fernando Pessoa toda uma literatura, e dá diferentes explicações para isso, mas digamos, já tinha criado a certa altura de forma mais ou menos imediata, no tal suposto dia triunfal, a obra de Alberto Caeiro, de Ricardo Reis e de Álvaro de Campos, e é isso que considera ser toda uma literatura, e faz algum sentido, e mais na época e no momento em que isso acontece. E pouco mais tarde já está a preparar o prefácio para as obras dos heterônimos, e ainda para o livro do Desassossego e para as obras principais, e escreve mais ou menos em 1918, e esta frase eu acho que é muito conhecida, é o prefácio às obras que nunca publicou, com uma tal falta de literatura como há hoje, que pode um homem de gênio fazer, senão converter-se ele só em uma literatura, com uma tal falta de gente coexistível como há hoje, que pode um homem de sensibilidade fazer, senão inventar os seus amigos, ou quando menos, os seus companheiros de espírito. Bom, e nós temos uma imagem que não é completamente certa de um Fernando Pessoa muito isolado na vida. Isto não ajuda muito. E é verdade que mais ou menos foi em 18, 19, que pelo menos 2 dos artistas visuais, dos pintores ligados à revista Orfeu morreram. E que há uma certa ideia que a geração de Orfeu começa a desaparecer nesta altura, e quando Pessoa morre é uma geração que está já muito desaparecida. Fica Alfredo Pedro Guisado, fica José de Almada Negreiros, mas há outras figuras que estão mais silenciosas ou que pouco tempo mais tarde vão morrer. Sá Carneiro já se tinha suicidado, etc. E a terceira questão, digamos, antes de começar propriamente, o título, bom, estamos a pensar o centenário da revista contemporânea, mas eu ainda queria lembrar uma frase de Jorge Guillén em Carta para Gerardo Diego, que é utilizada nos estudos críticos de Antônio Sáenz Delgado, espíritos contemporâneos, e tentando não falar tanto em geração literária, e muito mais na contemporaneidade de certas pessoas. E Pessoa certamente teve muitos contemporâneos, preocupou-se muito pela contemporaneidade, pensou a sociedade em que estava, e a questão é mais ou menos encontrar até que ponto teve ou não essas afinidades seletivas e os amigos mais afins e os maiores companheiros presentes, não apenas imaginários da sua vida, e se foi no Orfeu, e depois de perder o Mário de Sá Carneiro, acaba, digamos, por não encontrar outro grande amigo como Mário de Sá Carneiro, e o que é que acontece ainda na revista contemporânea. Recuando minimamente, porque estava mais ou menos em 1915 no Orfeu,
Eu acho que é importante lembrar o que Fernando Pessoa já tinha dito, mesmo que com o nome de Frederico Reis, do suposto irmão de Ricardo Reis, num texto sobre a Escola de Lisboa, e numa altura em que Caeiro, Reis e Campos eram poetas de Lisboa, portanto, antes de Campos ser de Tavira, antes de Reis ser do Porto. No início, os três heterônimos supostamente tinham nascido em Lisboa. Essa era a Escola de Lisboa, e no texto de Frederico Reis diz Pessoa qua Frederico Reis. Os saudocistas, na sua inspiração, assim como na sua orientação de conjunto, são estreitos, regionalistas e, vá lá, a verdade, estagnados. Que isto é duríssimo, isto já é a seguir a ruptura de Fernando Pessoa com a revista Águia. Não compreenderam eles, os saudocistas, que há um nacionalismo mais largo e verdadeiro que o que marca o seu lugar na civilização contemporânea. E acrescenta Frederico Reis: o saudocismo, partindo talvez dianteiro no fundo, devia ter aparecido logo para poder aparecer no seu tempo e na mesma altura com referência à civilização contemporânea. É estreito porque chegou tarde, o seu isolamento é fatal, tinha que se dar. Como não se devia ele isolar se nada o liga ao presente da Europa civilizada? E nesta altura, 1914, antes da revista Orfeu, que Fernando Pessoa está a criar o rascunho, a ideia, o projeto de uma outra revista diferente, que é a revista Europa. E se Orfeu não tivesse acontecido em 15 e tivesse acontecido uma revista antes, talvez tinha sido uma revista intitulada Europa, e com uma preocupação claramente europeia. E há um programa que foi publicado neste livro que está aí, de Sensacionismo e Outros Sismos, e esse programa para os trabalhos da geração nova, de 14, diz, entre outras coisas, bom, digamos, é preciso ir educando no povo as qualidades que o põem apto a produzir civilização contemporânea, irem-se educando as que há de criar civilização futura. Depois faço uma descrição muito dura do povo português. Bom, nem sempre, plasticidade de índole, ternura, instabilidade fundamental da vontade e problemas, digamos, de sinergia, falta de iniciativa, falta total de cultura, excesso doentio de sentimentalidade. E bom, faz mais ou menos esquematicamente uma descrição do que seria o povo português perante essa civilização contemporânea, e nesse contexto que está a pensar a Europa e mais tarde vai pensar o Orfeu, e diz que a parte, digamos, mais propositiva, o que há que criar, e diz que é precisa uma classe culta e agitada pelas ideias modernas, mas transcendendo-as, pondo para nacionais algumas, inundando o nosso meio intelectual com outras. Fala, e colocando maiúsculas, e antes do comício dos novos, que é de 21, de uma fraternização mais com as correntes intelectuais lá de fora, à altura essas da ideação dos novos, e não da tacanhez e da mesquinhez dos nossos compatriotas dominantes. E ainda está a propor uma nova ideia política, uma nova orientação, que primeiro teria que ser destrutiva, mais tarde construtiva, e quer dizer, isto por trás de uma revista literária, mas claramente, digamos, também a Águia e o saudocismo não ficavam apenas pela literatura, isto antes da revista Orfeu, e isto tentando incidir diretamente na sociedade portuguesa através da criação de ideias modernas e de uma arte moderna. Regressando a 15, mas janeiro de 1915, esta é uma carta muito conhecida para Cortes Rodrigues, e é nessa carta que Fernando Pessoa diz que a única forma nesse momento, digamos, de agir é ser o próprio ele, Pessoa, toda uma literatura, e diz, digamos, esta sensação de isolamento,
Temos, pois, que vivo há meses numa contínua sensação de incompatibilidade profunda com as criaturas que me cercam, mesmo com as mais próximas, amigos, literários, é claro. Em ninguém que me cerca eu encontro uma atitude para com a vida que bata certo com a minha íntima sensibilidade, com as minhas aspirações e ambições, com tudo quanto constitui o fundamental e o essencial do meu íntimo ser espiritual. Encontro, sim, quem esteja de acordo com atividades literárias que são apenas dos arredores da minha sinceridade. E isso não me basta. E, bom, as primeiras grandes cartas mais de confidência, mais confessionais de pessoas são para Cortes Rodrigues, e isto é 2 meses antes do primeiro número da revista Orfeu ser publicado. E depois temos a parte, digamos, mais polêmica em inglês. Este é um texto em inglês que já foi atribuído a 2 ou 3 figuras literárias diferentes criadas por Fernando Pessoa, em que não apenas, digamos, diz antes que está isolado, mas diz que praticamente em Portugal não há nada. Isto, claro, só para provocar, para ser um bocadinho incendiário. There are only 2 interesting things in Portugal, the landscape and Orfeu. All the packing in between is used up rotten straw. It has served in outer Europe and comes to an end in between the 2 interesting things in Portugal. It sometimes spoils the landscape by putting Portuguese people on it, but it cannot spoil Orfeu because that is Portugal food. E parece que só tivéssemos Pessoa, que só tivéssemos a revista Orfeu, que não houvesse mais nada. É mesmo, digamos, essa fase mais de vanguarda e mais polêmica de Pessoa, e mais tarde a seguir I had been a day and a half in Portugal. Portanto, em princípio não seria Pessoa, não porque esteja a escrever em inglês, mas porque diz que é quase a primeira vez que está em Portugal, ou que chegou há pouco tempo. I had been a day and a half in Portugal when I noticed the landscape. It took me a year and a half to notice Orfeu. It is true I landed in Portugal from England at the same time as Orfeu from Olympus, but that does not matter and is only a God-sent coincidence, which I accept and I am thankful for. E claro, quer dizer, Orfeu já para o próprio Fernando Pessoa começava a ter uma dimensão mítica, uma forma de contestatária, e a revista Orfeu podia ter ressurgido, e Pessoa tentou muito publicar pelo menos o número 3, ficaram as provas de página, mas Orfeu nunca foi publicado o terceiro número em vida de Fernando Pessoa. Colaborou em outras revistas, talvez a mais importante agora, Centauro, em que finalmente publica Camilo Peçanha. Mais tarde colabora com um jornal de Faro, em que estará uma das pessoas interessadas no futurismo em Portugal e mais tarde no Comício dos Novos. Mas a verdade é que entre Orfeu e a contemporânea, Fernando Pessoa não publica, quer dizer, está a preparar os poemas ingleses, publica os poemas ingleses em 18, em 21. Em 21 está a criar a editora Olisipo, mas não há muitas revistas em que participe. Ainda chega a sonhar em criar uma outra revista para a qual talvez tenha escrito textos em francês de Álvaro de Campos, mas entre 15 e 21, 22, são poucas as publicações periódicas de Fernando Pessoa. E, portanto, há uma certa lacuna parcial entre o que já tinha feito na revista Orfeu, em que deu a conhecer apenas Álvaro de Campos, porque Ricardo Reis se ha apresentado na revista Atena em 24, Alberto Caeiro é apresentado na revista Atena em 25, e portanto
ficamos à espera, pelo menos se fôssemos leitores da época. E, bom, a revista contemporânea está na hemeroteca digital. Esta é apenas uma lista de muitos dos nomes de autores, de artistas, de intelectuais que participaram na contemporânea. É uma lista muito mais heterogênea, talvez, do que a lista da revista Orfeu, e com umas ligações políticas a pessoas muito importantes de diferentes regimes que, a meu ver, Orfeu não tinha. Na contemporânea, Fernando Pessoa publicou vários textos, quer dizer, e podia ter publicado mais. Para mim, digamos, o mais importante é isso. Publicou O Banqueiro Anarquista no primeiro número, e o diretor da contemporânea, que falávamos isto hoje, não gostou nada que alguns jornalistas atacassem a contemporânea como sendo uma publicação anarquista, confundindo a história do Banqueiro Anarquista com uma publicação anarquista séria. Mas, quer dizer, o Banqueiro Anarquista é uma das narrativas de Fernando Pessoa mais importantes. Na carta de 35 a Casais Monteiro diz, a brincar ou não, que considera que pode ter possibilidades europeias. Na mesma carta que está a brincar com o Prêmio Nobel. Em 35, 34, 35, a pessoa estava a reescrever algumas partes do Banqueiro Anarquista, nunca esqueceu esse conto, e, portanto, ter dado à revista contemporânea O Banqueiro Anarquista era ter dado um texto que tinha calentado durante muito tempo, revisto, reescrito, pensado, e um dos textos que, pelo menos nessa altura, devia gostar mais do que já tinha escrito. Isso é maio de 22 para o primeiro número. Depois não publica no segundo número da Contemporânea, publica no terceiro, outro texto muito importante, Antônio Boto e o Ideal Estético em Portugal. Pelo menos em termos críticos, era talvez o ensaio mais longo, mais importante, talvez a seguir ao Ultimátum de Campos, em termos críticos, que Pessoa publicava em vida nesse momento. E ainda publica uma carta para, que já vamos ver, para José Pacheco, diretor da Contemporânea, publica Prece, publica Sonetos de Antigo. Bom, isso está a seguir, mas a Contemporânea é uma revista na qual colaborou continuamente, mas com certo tipo de colaboração e com uma parte muito importante que é esquecida, ou que apenas foi descoberta e esclarecida há pouco tempo. Fernando Pessoa, a Contemporânea podia ter surgido, esteve quase para... Bom, surgiu um número único, espécimen, podia ter ficado no número único, mas houve uma Contemporânea em 1915 que não teve continuidade. E a Contemporânea nós imaginamos que começou em 22, mas já podíamos ter tido um primeiro centenário há 7 anos atrás. Nessa Contemporânea, a assinatura, digamos, é programática, a assinatura é coletiva, a assinatura diz Contemporânea, mas o que é curioso e é das coisas que nós percebemos tarde, porque pelo menos estão duas listas, uma folha solta e um caderno, é que quando Fernando Pessoa faz a lista de lugares nos quais publicou, Orfeu em 15, É Real em 15, Exílio em 16, Centauro, Terra Nossa, o Heraldo, Teatro, a Renascença, e aparece Contemporânea Programa. E nós temos pelo menos os indícios, não conhecemos um rascunho do texto, não sabemos se foi escrito por 2, 3 pessoas, e poderá ter sido, não me parece sempre a linguagem de Fernando Pessoa, mas está muito preocupado por criar uma sociedade mais culta, mas o certo é que pelo menos nas listas de Pessoa, e estas são listas de 1915, ou ligeiramente posteriores, nestas listas
pelo menos a segunda, é necessariamente posterior porque está Portugal Futurista. A segunda é de um caderno de 1915. Nessas duas listas, o programa da Contemporânea aparece de autoria de Fernando Pessoa. Portanto, a ligação com a revista era mesmo dos primeiros momentos, do início. Pessoa conheceu o diretor e era muito amigo e muito próximo do diretor já muito antes de 1922. Bom, e isto é apenas uma curiosidade, eu podia ter tirado isto, eu estive a confirmar no livro de José Blanco de esboço de uma bibliografia, porque a pensar, digamos, o valor do que Fernando Pessoa publicou na Contemporânea, José Blanco nunca apreciou muito a poesia francesa de Fernando Pessoa. O próprio Pessoa, há uma carta, pelo menos, ao Luís Moitinho de Almeida, em que diz que talvez a poesia francesa, ou ao filho, não é uma grande coisa, e o José Blanco discute porque que isso foi publicado, mas pronto, isso é uma curiosidade. Eu quero percorrer a Contemporânea, digamos, em termos de memória. Este é o primeiro número de 22, maio de 22, Pessoa publica O Banqueiro Anarquista, Pessoa terá dado para a Contemporânea os poemas de Paris de Sá Carneiro, portanto são duas colaborações através do próprio Fernando Pessoa, e ainda aparece colaboração escrita e visual de Almada Negreiros. Bom, e se nós formos pelo primeiro número da Contemporânea, a verdade é que quase parece um Orfeu 3, ou pelo menos está esse grupo de Pessoa, Sá Carneiro, Almada, e três grandes textos das três principais figuras ligadas ao Orfeu. E ainda parece que isto é muito importante, Antônio Boto. Antônio Boto com um poema relativamente curto, simples, mas é o Antônio Boto que Pessoa está a publicar na Olisipo em 1922 e que já começava a ser parte desse grupo do Orfeu. O segundo número é Almada, José de Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro e Raul Leal. E Raul Leal já é outro que tinha entrado na revista Orfeu, que podia ter sido, que faz parte do grupo, digamos, do primeiro modernismo. E nós temos ainda uma Contemporânea número 2, que eu acho que é bastante órfica ainda, com Fernando Pessoa contribuindo enquanto Fernando Pessoa contribuindo como possuidor dos manuscritos de Sá Carneiro e ainda contribuindo com o nome de Álvaro de Campos mais tarde. Ora, o mais interessante da Contemporânea 2, a meu ver, é o texto publicado por Raul Leal. Isto, em parte, para dar a palavra já aqui a seguir ao Ricardo Vasconcelos, que vai falar do Raul Leal, porque o que é publicado na Contemporânea é o texto que Raul Leal tinha lido 6 meses, 7 meses antes, por causa da questão dos novos e da Sociedade das Belas Artes, e as palavras que o Raul Leal tinha apresentado enquanto estava este choque entre os novos, ou a tentativa de Pacheco, de Almada Negreiros e outras pessoas de nomear 180 novos para a Sociedade Nacional de Belas Artes para tentar que mudasse completamente, que foi uma coisa que não conseguiram, mas a Contemporânea, pelo menos no número 2 e no início, parece claramente, e era talvez o mais natural, estar do lado dos novos contra a Sociedade Nacional das Belas Artes, publicando Raul Leal e assumindo uma posição e lembrando a posição do José Pacheco em 1921.
E aqui poderíamos ainda fazer uma ponte, mas isto ficaria já para Ana Salgueiro. Isto foi publicado na Translocal, porque é verdade, quer dizer, 1922 pode parecer um ano em que aconteceram não muitas coisas, mas pelo menos no caso do Funchal decorreu uma exposição modernista, a exposição do grupo dos seis, em que estavam Henrique e Francisco Franco, Alfredo Miguel, Madeleine Gervais-Emery, Bernard England e Roberto B. Castro. E essa exposição de 22 terá sido, bom, foi anterior, mas terá antecipado uma exposição de 5 independentes mais tarde, e a contemporânea é contemporânea de este tipo de polêmicas, de debates, de exposições que acontecem muito mais talvez no mundo visual do que da escrita, que depende de muitos artistas, que depende muito da tentativa de ultrapassar o naturalismo da sociedade das belas artes, de encontrar artistas com umas propostas diferentes, e a contemporânea que tinha uma dimensão muito clara, que estava muito virada para as artes visuais, estava completamente dentro das polêmicas sobre a arte moderna na pintura, na caricatura, na ilustração. Se passamos para o número 3, no número 3 temos Almada, temos Rui Vaz, que é uma figura muito esquecida, mas que teve uma participação muito importante no mundo visual, da cultura visual portuguesa, e é com Rui Vaz que Fernando Pessoa cria a revista Atena em 24, e o próprio Fernando Pessoa que publica este grande ensaio acompanhando a publicação das canções, Laulicipo, que publica Antônio Boto e o Ideal Estético em Portugal. E eu quero imaginar que Fernando Pessoa publica um ensaio sobre ideais estéticos, imaginando que partilhava uma série de ideais estéticos com José Pacheco e companhia. E a contemporânea publica mais um texto, mais uma canção de Antônio Boto, Fazes-me pena dizendo que sou culpado da vida que tens levado, e é outro texto muito curto, mas já é o segundo texto de Antônio Boto, e a contemporânea, pelo menos até o número 3, parecia estar, digamos, do lado dos novos, que tinham feito o comício em 21, estar a acompanhar a Antônio Boto, publicado por Fernando Pessoa. E o que acontece em 22, o que acontece no número 4, é que não é publicado, já no número 4 é publicado um texto de um escritor católico, Álvaro Maia, o título de estudo, Literatura de Sodoma, em que mais ou menos considera que Fernando Pessoa está a publicar enquanto editor de Antônio Boto, Literatura de Sodoma, e que ideal estético não é ideal estético nenhum, que isso são palavras, mas que não há ideal estético nenhum. Fernando Pessoa, bom, ficou, vamos ver, com isso que eu queria terminar. Fernando Pessoa, para o número 4 da contemporânea, não sabia que Álvaro Maia ia publicar. Fernando Pessoa não foi avisado que a própria contemporânea ia publicar um texto de umas 5 páginas violento a atacar um colaborador da contemporânea, a atacar um amigo de José Pacheco, a atacar um amigo dos novos, a atacar um amigo de Antônio Boto. E o que Pessoa tinha feito era um texto muito irônico, assinado por Álvaro de Campos, para brincar com Fernando Pessoa. Ideal estético, meu querido José Pacheco, ideal estético. Onde foi essa frase buscar sentido? E o que encontrou lá quando descobriu? Não há ideais nem estéticas, senão nas ilusões que nos fazemos deles. O ideal é um mito da ação, um estimulante como o ópio ou a cocaína,
serve para sermos outros, mas paga-se caro com o nem sermos quem poderíamos ter sido. E é Álvaro de Campos a brincar com Fernando Pessoa, mas digamos que era uma coisa que Fernando Pessoa fez muitas vezes, era mais ou menos: eu não confio na imprensa portuguesa, ou não existe quase, e se não há uma forma de criar uma polêmica com um certo valor, então eu vou escrever o artigo contra e o artigo a favor. E em vários momentos Fernando Pessoa era as duas pessoas que estavam a discutir, já tinha feito isso na altura da revista Orfeu, e estava a tentar o mesmo com a contemporânea. Não ficou à espera de uma pessoa atacar ou não atacar, o próprio atacou-se a si próprio, esperando mais tarde responder a Álvaro de Campos, que estava a brincar com Fernando Pessoa. O número 4, no número 4, em que está o texto de Álvaro de Campos, a crítica de Álvaro Maia, Fernando Pessoa ainda entregou Mar Português, que é espantoso, porque Mar Português em 1922 é mensagem. É estar a entregar o que hoje consideramos o único livro publicado em vida, é entregar o melhor de uma certa poesia sobre a história portuguesa, e entregar Mar Português, o ciclo poético de Mar Português em 22 para a contemporânea, é reconhecer a contemporânea talvez como a revista em que Fernando Pessoa acreditava mais na altura. Mas publica Mar Português, e a contemporânea publica no mesmo número a crítica violenta de Álvaro Maia contra Fernando Pessoa. Já no número 5, Fernando Pessoa prefere não publicar. Publica um amigo de Fernando Pessoa, que é Augusto Ferreira Gomes. No número 6 publica Natal. No número 6 ainda publica Antônio Boto, que é surpreendente, e publica Álvaro de Campos. Mas a verdade é que, pelo menos a ideia é que Campos ia publicar no 5, não publicou. Fernando Pessoa teve que ser atacado na revista, não deixou de publicar, mas nós ainda não sabemos porque não deixou de publicar. O que sabemos, ou sabemos pelo menos a partir de um artigo de José Barreto de há uma década atrás, é que no espólio pessoano temos rascunhos das respostas que Fernando Pessoa estava a preparar para a carta de Álvaro de Campos a José Pacheco, e portanto claramente Pessoa imaginou que a contemporânea seria o palco de uma polêmica entre Pessoa e Campos, mas que ainda o espólio pessoano guarda uma longa carta para José Pacheco, uma resposta inacabada de um Fernando Pessoa muito desiludido com o que devia ser o seu contemporâneo, que era diretor da revista e que foi capaz de publicar uma crítica violenta sem perguntar, e talvez esperando que o Pessoa ainda fizesse uma outra crítica violenta, e o Fernando Pessoa ficou calado. Ficou calado, bom, a sua maneira, escreveu, mas guardou a resposta nas arcas, e a carta só se conhece há poucos meses e vai ser publicada talvez daqui a 2 meses numa revista. E estamos numa altura muito importante, porque esta é a altura que Seto Cunha Gonçalves chama como o maior escândalo erótico social do século XX em Portugal, pelo menos o que acontece com as publicações de Aulicipo, em que está Antônio Boto, em que poderíamos incluir, claro, Judith Teixeira, outras pessoas, mas pelo menos os protagonistas, reparem, os protagonistas da notícia, pelo menos neste livro, que é posterior ao artigo, são várias pessoas, mas aí não está José Pacheco e aí não está Contemporânea. E a meu ver, pelo menos 2 dos protagonistas que faltam para contar o maior escândalo erótico social do século XX são Pacheco e a Contemporânea, porque é nessas páginas que foi publicada a crítica contra Fernando Pessoa.
E a carta são várias folhas de difícil leitura, a carta de Fernando Pessoa para Pacheco, que está inédita parcialmente. O título da carta, uma carta não costuma ter título, mas está encimada pela indicação de não tem resposta. Fernando Pessoa já sabia que estava a escrever uma coisa para a qual talvez não esperava resposta ou não poderia ter resposta. E nessa carta, da qual apenas quero citar 2, 3 partes antes de terminar, diz Fernando Pessoa: como achei digno de apreço, excuso de dizer artisticamente de que outra maneira haveria de ser o livro Canções, de Antônio Boto, publicado pela Licipo, e me parecesse que havia a tendência injusta para ter esse livro por menos artisticamente singelo do que é, achei que me cumpria elogiá-lo, visto que o elogio é ainda, em qualquer tradição humana desconhecida em Lisboa, a forma natural de manifestar o apreço. Errei. Aqui, neste meio artístico que nos cerca, o modo de manifestar o apreço é negar o valor, e a forma usual de dizer bem de alguém que sentimos que o merece é calarmos-nos a seu respeito. Perdão, não podia ter ficado, a meu ver, mais indignado com José Pacheco. E por isso que eu acho que isto é uma carta, por muitos motivos, importante, mas Fernando Pessoa ainda diz que tensionava dar-lhe para a contemporânea, em seguida, o artigo sobre Antônio Boto, ou outro artigo da mesma espécie, sendo o primeiro um elogio, todo viciado, exceto pelo facto de ser raciocinado e não dogmático, sobre o mestre Camilo Peçanha. Abstenho-me. Está você livre, meu querido José Pacheco, do risco que correu. E a verdade é que a pessoa nunca entregou, e é pena, um artigo sobre Camilo Peçanha, não foi publicado em revista nenhuma, terá ficado em rascunho, mas claramente a contemporânea, a partir do número 4, perde, não digo Fernando Pessoa inteiramente, mas a meu ver perdeu um certo Fernando Pessoa, que ficará para a revista Presença, em que publica os textos mais importantes. Eu acho que depois do número 4, Fernando Pessoa já não imagina entregar coisas como O Banqueiro Anarquista, Mar Português e os principais escritos que tinha para entregar na altura. E fica muito em dúvida da contemporânea ser de contemporâneos. E então diz para o José Pacheco a certa altura: a sua reconciliação com a sociedade será completa quando chegar a hora em que a contemporânea seja dedicada exclusivamente ao louvor do Sr. Júlio Dantas, isto é, ainda Orfeu, e do Sr. Augusto de Castro e do Sr. Alfonso López Vieira. Quando chegar essa hora redentora, e a ironia de Pessoa é magnífica, é aqui que tomo posições, peço-lhe que se não esqueça de mim para panegirista. Ninguém melhor que eu pode servir, porque poucos terão tão escasso conhecimento da obra de aqueles senhores. E bom, já para terminar, e mais ou menos perto dos 45 minutos, e para abrir para as perguntas, a colaboração com a revista Presença durou muito mais. A Presença teve a sorte já de contar com um autor que nessa altura estaria a retomar o livro do Desassossego. Publicou muito mais Álvaro de Campos e, digamos, as notas para a recordação do meu mestre Caeiro e outros textos importantíssimos. E a colaboração com a Presença durou muito mais tempo, foi muito mais completa e talvez teve muitos menos percalços. É verdade que é uma parte que não vou contar, digamos, dos problemas entre Miguel Torga, nesse momento Adolfo Rocha, entre Miguel Torga e Fernando Pessoa, mas Fernando Pessoa acabou por não enviar a carta mais crítica, talvez ou talvez não escreveu com o nome de Álvaro de Campos uma carta em que ia responder a Adolfo Rocha, Miguel Torga, e que não terá, quer dizer,
Eu tenho a ideia, eu posso explicar melhor, mas tenho a ideia de que talvez existe um rascunho ainda inédito que entrou à Biblioteca Nacional em 2020, em que temos a tentativa de Pessoa responder a Miguel Torga em 1930 por causa do seu livro Rampa, mas quer dizer, Pessoa pode ter tentado, mas não o enviou. E uma das coisas que estamos a perceber algumas pessoas interessadas pela correspondência de Fernando Pessoa, não é apenas que o que está publicado está incompleto, mas que por vezes, e que está incompleto porque a correspondência publicada de Fernando Pessoa exclui quase inteiramente os rascunhos, mas que por vezes são muito mais interessantes os rascunhos das cartas, de algumas, do que as cartas enviadas. Eu estava com um colega italiano nestes dias, disse-me, eu agora sou diretor, não importa do que, e enquanto diretor eu escrevo sempre 2 cartas, e só envio a segunda, a primeira guardo só para mim. E é como se Pessoa tivesse tido a possibilidade, e fez isso muitas vezes, de escrever 2, 3 vezes a mesma carta, a que acaba por enviar é a mais diplomática, a que fica no arquivo pode ser a mais explosiva. É isso que nós não conhecemos e é isso que nos falta em parte para conhecer melhor certos aspectos da vida e da obra de Fernando Pessoa. E pronto, sim. Isto já é a presença, com isso eu termino, 45 minutos. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pela excelente palestra. Apenas uma pequena nota. Advirto à plateia que há uma folha de presenças à entrada do auditório, para quem quiser assinar, pedir o certificado. E abrimos aqui um espaço para perguntas, observações breves e perguntas quanto aqui para o professor João Pizarro. Por favor. Eu tenho uma questão, posso? Com certeza. Qual é a razão e interesse para contribuir assim para a Pessoa e Torga? Qual é a razão? Não, eu sei que não era propriamente o seu tema, mas é uma segunda parte. Fernando Pessoa recebeu muitos livros de alguns poetas, escritores portugueses, alguns muito novos. E Fernando Pessoa quase nunca respondia. É terrível. Depois, na sua biblioteca particular, nós temos poucos livros de autores portugueses e quase todos oferecidos e quase todos com dedicatória. E então, digamos que pelo menos a partir de 20 e tal, e a seguir a revista Atena, Fernando Pessoa já era conceituado e era uma pessoa a qual alguns dos mais novos pediam uma opinião. E mais uma vez, Fernando Pessoa não apenas não respondia, como por vezes deixava apenas um rascunho que está no seu espólio, mas que nunca enviou. E por vezes temos a crítica, o início da crítica, mas ficou guardada. Então, Miguel Torga publicou Rampa, queria conhecer a opinião de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa enviou uma carta inicial, Torga detestou a resposta, e Torga pediu explicações, e Fernando Pessoa ficou a pensar se dava ou não dava explicações. E acabou por não as dar, ou não as dar como esperava, ou não as dar no nome de Álvaro de Campos, ou ensaiar diferentes formas de dar ou não dar as explicações, ou de dar outro raspanete no mais novo. E o que nós temos e estamos, digamos, a reconstruir, e é muito interessante, são esse tipo de textos genéticos em que podemos, quer dizer, perceber que há uma superfície da discussão e até talvez foi melhor, porque a verdade é que Torga gostou sempre de Fernando Pessoa, acabaram por ter uma muito boa relação, não ficou cortada, e talvez não ficou porque não houve a resposta que ficou guardada nas arcas. E então, bom, nós agora temos esse material e podemos, digamos, complementar.
e confirmar algumas das ideias que Fernando Pessoa tinha e que queria transmitir, quer sobre o livro, quer sobre a forma do Torga ser tão insistente em querer ter uma resposta. E depois era um momento muito crítico, um momento em que, e isso não ajudou nada. Torga está a pedir a opinião de Pessoa 2 semanas antes do rompimento com a presença. Então já tinha problemas com Adolfo Casais Monteiro, com João Gaspar Simões, já praticamente a ruptura da presença era eminente, e o risco em que estava a Pessoa não era apenas que um poeta mais novo ficasse a achar que este era um mestre chato, mas que ainda era um mestre que fazia parte dos outros novos que iam estar na cisão da presença. Então é um momento muito difícil, porque Miguel Torga já estava quase de saída da revista de Coimbra, estava muito sensível, e Fernando Pessoa não teria ajudado nada, menos com uma carta com o nome de Álvaro de Campos, se tivesse dito ao Torga o que achava mesmo de Ramo. Antes de obrigada, Joana, voltando à questão da relação ambígua de Pessoa com a contemporânea, e pensando que a contemporânea, como tu disseste, apesar de ter uma componente forte de colaboradores na área da literatura, ter também, e está vinculada diretamente através do Pacheco, a um grupo de artistas visuais. Lembrando também do texto do Almada, em que ele, julgo que era um texto mais para falar de si do que propriamente falar de Pessoa, não é? Estabelece uma espécie de paralelo entre Fernando Pessoa e ele próprio, dizendo que não havia problemas de incompatibilidade entre eles os dois, porque eles estavam diametralmente opostos, não é? Um era da escrita, outro era da visualidade. A minha questão tinha a ver se em algum momento, durante o percurso que tu fizeste na leitura quer do acervo do arquivo Pessoa, quer depois nesta revisitação da contemporânea, consideraste que esta adesão limitada à contemporânea também poderia passar por aí, pelo facto de haver um peso muito grande atribuído à componente das artes visuais? Não necessariamente. A contemporânea era quase 50-50 entre a parte literária e a parte visual. A meu ver, só que a contemporânea tinha publicidade, e muita publicidade. Estão estas bolachas da Fábrica Nacional, estão alfaiates, por vezes podiam ser 10, 15 páginas no início e no fim só de publicidade. O José Pacheco tinha outro perfil completamente diferente, precisava muito dos apoios e depois publicavam ministros e pessoas ligadas à vida política. E tinha contactos muito altos na sociedade e tinha quase esse tipo de notas, quer dizer, faltava pouco para que fosse uma revista a anunciar casamentos e outras coisas de pessoas assim muito importantes, pelo menos nas notas, em certas notas iniciais. Então era uma revista em que havia momentos, eu acho que uma revista muito heterogênea, em que podia publicar um Fernando Pessoa como podia publicar Antônio Sardinha e outras pessoas em princípio difíceis de reconciliar, e a certa altura eu acho que Fernando Pessoa, para Fernando Pessoa terá sido a revista em que podia publicar, porque estavam muitas pessoas que já conhecia há anos, mas pelo menos em termos de orientação política, eu acho que a certa altura não foi a revista que mais o motivasse, e que perante algumas questões como a questão dos novos e a discussão que havia com a Sociedade Nacional de Belas Artes, a contemporânea terá ficado aquém do que Fernando Pessoa esperava que a revista fizesse. E os que tinham que protestar mais não eram talvez os escritores, eram os artistas. Nesse sentido, talvez a minha questão é muito mais porque artistas como Almada Negreiros, outros, continuaram a publicar sempre,
mesmo tendo uma posição, digamos, para o lado contra a Sociedade Nacional de Belas Artes. Obrigado também pela apresentação. E realmente muitas coisas vou acabar por falar que se ligam aqui, não é? Mas há um aspecto que me pareceu interessante quando tu dizes que a pessoa continua a colaborar, mas que a sua relação parece arrefecer, não é? Com a contemporânea. Ao mesmo tempo, tu disseste que ele não responde à polémica na contemporânea, não é? Mas, só para lembrar, ele responde por outros lados, não é? Como o Albert Campos publica o aviso por causa da moral, então ele realmente responde a essa polémica, mas escolhe outros veículos. Os panfletos, claro. Os panfletos, precisamente. Ele opta por responder fora. Sim, é verdade. Acaba por se tornar panfletário, que ainda não era. Não tendo as páginas da contemporânea, cria os panfletos, não sei como terão sido distribuídos, mas digamos que um dos capítulos dos quais eu gostaria de ter mais conhecimento, e não sei se um dia teremos, não sei se há alguma coisa no Centro Nacional de Cultura onde está o espólio do José Pacheco. O que eu gostaria é de saber, digamos, o que aconteceu entre o número 4 e o número 6. Não, só podemos imaginar, eu acho que de forma fictícia, um diálogo entre Pacheco e Pessoa para se reconciliarem. E como é que Pacheco terá redigido a leitura dos panfletos e depois isto a decorrer enquanto Pessoa tentava defender voto e corria o risco de, defendendo o voto, ficar isolado. Sim, pronto, eu realmente acho a pergunta bastante interessante e não parece que haja uma resposta tão óbvia, até porque ainda depois, não. Não, até porque depois ele continua a publicar ainda os poemas de Sá Carneiro, para além dos poemas de Paris, que publica antes da polémica, publica número 5 de Não, poemas de Sá Carneiro, pelas suas mãos, uma carta de Sá Carneiro, Camilo Peçanha e o próprio Lisbon Revisited. Portanto, então há um esfriamento do Pessoa público depois dos panfletos, há um arrefecimento só da revista, fora da revista. É uma coisa realmente. Não, é muito interessante, até porque a verdade é que a carta completa, ele diz muito, e a pessoa sempre foi uma pessoa que considerava ser um raciocinador, e então diz 3, 4, 5, 6 vezes para o José Pacheco que está a falar com um raciocinador, e parece ter utilizado o raciocínio para arrefecer, parece ter conseguido arrefecer rapidamente, parece ter conseguido ver as coisas de fora de uma forma muito imediata, parece ter parado apenas no número 5, ter escrito logo a seguir do número 4 muitas páginas e depois, quer dizer, publica algumas coisas, não publica outras, publica menos páginas, publica com menos intensidade, mas não deixou de colaborar com a contemporânea e nunca o fez. Se calhar acabou por ficar com mais cicatrizes desta disputa, desta polémica, do que aquilo que nós às vezes acreditamos. Muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. A minha questão tem a ver com o seguinte: quando nós olhamos para o primeiro modernismo da revista Orfeu, do Futurista, comparamos com este outro modernismo e enfatizou plural da revista contemporânea, a ideia com que fico, que eu pessoalmente sempre fiquei convencido disso, é que estamos a falar de um modernismo que nos anos 20 se normaliza, perde traços de radicalismo, de vanguarda. Parece-me que esse aspecto é particularmente saliente numa figura como José Pacheco, que é um indivíduo. O próprio António Ferro. Exato, claro. Mas José Pacheco é uma pessoa que penso que tem a pretensão de institucionalizar o modernismo em Portugal, porque os caminhos dessa institucionalização estavam completamente vedados, com uma polémica com a Sociedade Nacional de Belas Artes tão bem expressa. Eu diria que porventura é um pouco por isso também que, quando se fala em modernismo em Portugal, a contemporânea está numa espécie de lugar intermediário relativamente discreto. Eu penso que isto é mais ou menos consensual quando falamos do modernismo em termos globais. A minha pergunta é: até que ponto é que o próprio Fernando Pessoa participa ele próprio dessa tendência de normalização do modernismo nos anos 20?
Não sei, eu vou ficar a pensar porque outra comunicação, eu acho que em parte participa, não considero que esteja tão afastado, quer dizer, há uma parte em que pode ter reagido a imaginar que o José Pacheco ao final não era tão novo, ou já não era tão novo, ou que tinha envelhecido, ou que lembrava os velhos, mas o próprio Pessoa em 24 apresenta uma proposta com certas semelhanças com a contemporânea, que é a revista Atena, e com certas propostas mais ou menos conservadoras. E a Atena já não é a revista Orfeu. Então, é uma questão em aberto que eu acho que teríamos que pensar, mas eu acho que há uma institucionalização que, claro, não seria apenas de Pacheco, em parte da época e da qual a pessoa participa, talvez menos, mas participa. E talvez participe através justamente da presença, não sei até que ponto é que... Não é? Sim, alongando já até a presença. Também é uma década disciplinadora. É uma década profundamente disciplinadora. Sim, mas a partir de 26, 28, estamos a falar de um contexto político. Sim, e nós falávamos hoje, digamos que é uma certa liberdade que já se estava a perder, mas que talvez não se tinha dado por isso completamente, mas essa liberdade de um António Boto e de um Raul Leal já estava no limiar. Mais alguma pergunta? Nesse caso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a vossa atenção. Faremos agora um intervalo, 15 minutos. E até já. Eu sei onde um dia a natureza escolheu viver e ficar para sempre. E onde a tradição tem algo novo para nos ensinar. Eu sei onde os sabores são apurados desde sempre. E onde o mar esculpiu as suas melhores obras-primas. Eu sei onde as praias não têm fim. E onde todas as histórias podem começar. Eu sei onde um dia toda a gente vai querer voltar. Onde é que descobriste isto? Eu sei onde. Madeira, tão tua.